Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. A reforma tributária é um tema bem comentado no Brasil. Isso porque ela promete simplificar o sistema, vai mexer diretamente no bolso dos brasileiros e pode redefinir a arrecadação de estados e municípios. Mas afinal, o Espírito Santo vai sair ganhando nessa nova divisão tributária? E o que muda com a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês? Sabe qual o impacto isso tem na sua vida? São muitos, mas um deles pode fazer você pagar menos impostos. Todas as explicações você confere a partir de agora, no Ponto de Vista. Quando o assunto é imposto, todo mundo quer entender para onde vai o dinheiro e o que muda no bolso. A reforma tributária está redesenhando esse tabuleiro e o Espírito Santo precisa saber qual será a sua posição no jogo. Hoje vamos conversar com o advogado tributarista Luiz Cláudio Alemã sobre os efeitos da reforma, da possível isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E vamos saber também sobre o impacto do turismo na receita de estados e municípios. Direto com ele, Luiz, obrigado por ter vindo, obrigado por estar com a gente, viu? Eu que agradeço. Vamos começar do começo? Vamos explicar para quem está em casa, ligadinho aqui no Ponto de Vista, o que é a reforma tributária e o que ela propõe. Bom, vamos lá. O Brasil, já há bastante tempo, ele focou no consumo, a tributação no consumo. E o que se busca agora é tentar fazer uma pequena correção de rumo para se buscar também a tributação em cima da renda. Hoje, essa proposta do governo é alterar, fazer um misto com isso e conseguir equilibrar essas forças para que as pessoas possam se sentir, de uma forma ou de outra, prestigiadas. Para que você atenda o princípio da capacidade contributiva, onde quem ganha mais, paga mais. Então, a ideia é essa. O problema todo é que reforma tributária que eu, você, o telespectador quer, é reforma tributária que reduza a carga tributária e que reduza a burocracia fiscal. Nós temos muitas leis, são complexas, complicadas. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Por que isso demorou tanto a acontecer? Muito se fala sobre isso, né? Muito se discute, mas não é tão simples assim levar um projeto como esse à frente, né? Uma questão muito simples. Nós temos hoje, na Constituição, o princípio do federalismo, pacto federalismo. E é uma cláusula pétrea, você não pode alterar, não pode modificar o projeto, por nada. E isso dá aos estados e os municípios autonomia que eles conquistaram lá atrás na reforma, na grande reforma tributária de 68, que foi a emenda constitucional número 18, que garantiu a eles competência impositiva e afastou a bitributação. Então definiu, União fica com esses postos, estados com esses e municípios com esses. Porque antes fazia uma bagunça danada no passado. Infelizmente nós voltamos e retrocedemos à emenda constitucional número 18 de 68, porque o federalismo foi praticamente extinto com essa reforma tributária. Está tudo concentrado na mão da União. Se já era muito concentrado, agora está totalmente. Mas para acalmar os estados e os municípios, criaram a figura do IVA Dual, ou seja, vamos dividir o imposto único em dois. ICMS e ISS, que são os impostos principais do Estado e da União, do município, fica criado agora com a fusão dos dois, o IBS, e, no caso da União, a fusão do PIS e do COFINS, fica criado a CBS. Mudou em nada, mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, todo mundo, mesmo contribuinte. Ou seja, fracionou para acalmar os estados e os municípios e aprovar esse projeto. E, inclusive, um projeto extremamente político, porque foi criado para compensar os estados, os municípios ficarem, inclusive, um pouco afastados desses fundos que foram criados,
fundos que vão ser aportes de valores da União Federal. Inclusive, 2025 já era para ter 8 bilhões, não tem, e mudaram, inclusive, a classificação contábil para não impactar o orçamento da União, que já está extremamente delicado. Então, o que eu vejo pela frente, eu fui crítico dessa reforma, mas agora eu não posso mais criticar, porque já está em andamento. Não tem mais volta, o que eu né? posso verificar são os riscos e as oportunidades. As oportunidades estão aqui. É preciso muito trabalho. Vai ter que arregaçar a manga, vai ter que trabalhar, o Espírito Santo precisa olhar para isso. Os riscos estão todos eles mapeados. Como é que nós vamos ter garantia de que a União vai aportar valores na ordem de 160 bilhões de reais com um orçamento totalmente comprometido? Está estrangulado ali. Tem de onde tirar? Eu acredito que não, até porque nenhum desses fundos, principalmente o Fundo Regional e o Fundo de Compensação, Desenvolvimento e o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais, todos eles vêm do cofre da União. Eles não estão comprometidos com nenhuma arrecadação. E eu acho que nós vamos ter problemas. Certo. Para o Espírito Santo, como é que fica essa nova divisão? O Espírito Santo perde, o Espírito Santo ganha, a situação fica delicada. Você já conseguiu fazer uma análise desse período que a gente já entendeu que vai ser um período escalonado, né? Não vai ser de uma hora para outra, mas que já assusta desde já, né? O último estudo que saiu do IPEA, ele é de 2023, como eu te disse, dentro ainda da tramitação das leis, dos projetos de lei, e ali eles mostravam que o Espírito Santo, junto com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles denominaram esses 3 estados de perdedores e os outros estados de ganhadores. E por que esses estados são perdedores? São perdedores porque eles têm a mesma característica. São exportadores, população pequena, ou seja, consome pouco dentro do Estado. Sim. Padrão A no Tesouro, ou seja, a arrecadação, as contas públicas, tudo em dia. Uma arrecadação alta. E dentro dos estudos todos, quando eles começam a avaliar, o Espírito Santo vai ter uma perda arrecadatória. E vai depender desses fundos. São quantos fundos? São 4. 4. 2 nos interessam. Os outros 2, um é para o turismo, que ainda estamos analisando, e o outro mais voltado para a Zona Franca de Manaus. Mas os 2 principais, um que vai compensar os estados e o outro compensar as empresas que têm os incentivos. Cadê o dinheiro? Isso é uma esperança que não sabemos de onde vem, né? Dentro do estudo do IPEA, já diz lá, do estudo do IPEA, em 2023, diz, esses estados perdedores, eles vão ganhar na medida em que a economia for beneficiada com a reforma tributária. Bom, aí nem mãe de Iná conseguiria acertar. Para você ter uma economia pujante, a ponto de aumentar a arrecadação, nós temos que começar a trabalhar, e trabalhar com corte de gasto, reformas administrativas e tudo mais. Não é o que parece. E aqui eu não faço nenhuma crítica direta a governos A ou B ou C, porque todos que vieram depois da Constituição de 88, todos foram populistas e sempre gastaram mais do que arrecadaram. Mas é o seguinte, não se assuste, ainda teremos boas notícias no programa de hoje. Vamos tomar uma água, um cafezinho, esse horário depois do almoço é assim. Toma o seu café daí, a gente vai daqui, é 1 minuto só, o intervalo é rápido, a gente vai falar no retorno sobre o turismo, o que a gente está fazendo aqui no estado, preparando o estado para poder receber mais turistas, movimentar mais pessoas. Já falamos sobre o aeroporto, que deixou ali de ser uma lenda, passou a ser uma boa realidade, né? Finalmente. Isso ajuda, uma referência. Vamos falar também sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Segura aí que é um instante só. De volta com um ponto de vista, na sua companhia e na companhia do nosso amigo advogado tributarista Luiz Cláudio Alemandi. Eu já errei seu nome várias vezes, hein, Alemandi? É Alemandi, né? É assim mesmo. Então tá bom, acertei agora. Acertei, botei aqui. Me diga uma coisa, dá pra gente fazer um panorama dos setores que tendem a ganhar mais ou os que podem perder mais com a nova reforma? O que nós precisamos é aumentar o consumo no Estado. Acredito que um projeto bem desenvolvido na área de turismo
nós possamos atrair bastante esse turismo, que não é um turismo de negócio. Sim. Que ajuda também, né? O turismo de negócio é bacana, porque depois o turista volta com a família, passa mais tempo, né? É uma porta de entrada, mas eu entendo o que você quer dizer, ampliar e profissionalizar. E o Espírito Santo, ele foi descoberto, tá? Vitória está descoberta, como João Pessoa. Eram praticamente as duas capitais esquecidas no Brasil. Mas parece que acordaram e viram as duas capitais. O turismo parece que já tem um número expressivo, está aumentando. Sim. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro ponto, mas nós temos muita coisa para fazer, nós podemos utilizar os fundos do governo para manter as empresas que estão aqui, com os incentivos que foram dados lá atrás, isso tudo tem que ser efetivamente trabalhado. Então, acredito que olhar mais para a exportação, não só para a importação, porque nós temos que olhar o comércio exterior do Espírito Santo, nosso grande hub, mas olhar para os mercados que nós temos, o café, a área de granito, eles são nossa grande economia. O granito é o sonho da mulher americana, né? Então, nós temos muita coisa para fazer. Eu acredito que o serviço, ele pode ser trabalhado também no Espírito Santo, garantir mais condições para que o serviço venha, se coloque mais no Espírito Santo, e o comércio, porque temos que consumir. Sim. Agora tem que consumir. Sim. Então, tem muita coisa para trabalhar. Né? Tem muita coisa para trabalhar. Eu não ia perguntar sobre isso não, mas já que você citou aí sobre nossas rochas, né, sobre granito, mármore, tarifaço, hein? Como é que fica a situação do Espírito Santo com o tarifaço do presidente Donald Trump? Já estamos aqui indo para um outro caminho, não mais exatamente sobre a reforma tributária, mas quero te ouvir sobre isso também para a gente poder seguir e falar sobre a isenção do imposto de renda. O pessoal do granito, do café, por exemplo, eles tiveram, né, vamos falar granito, porque acho que o granito não entrou, acho que foi o quartzito. Isso aí. Mas o quartzito na isenção, é onde né? está a beleza da Sim. rocha, né? A rocha é ornamental, uma rocha linda, tonalidades várias. Eles já sofrem por natureza, porque a exportação pelos portos de Vitória é praticamente zero, está diminuindo. Agora parece que com movimento, um engajamento maior, o porto da Imetame chegando, então nós começamos a olhar mais para essas atividades, porque senão tem que mandar para outro porto, prejuízo para o Estado. Sim. Então, o tarifaço, eu aprendi na vida a esperar, vai passar. Sim. Então, vamos com calma que passa. Novos mercados? Todo ano, uma chance de buscar novos mercados? Ajustar esses mercados. Tem muita gente aí fora que gosta dos nossos produtos. Sim. Mas eu aprendi que passa. De 4 anos. Isso. Então vamos falar de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Uma proposta que já vai virar realidade? Você tem uma ideia, essa matéria em si, ela tem muito de direito fundamental. Porque a tributação nessa faixa em que eles estão colocando, é como se você estivesse dizendo, ó, isso é o mínimo para sobreviver. Lá atrás, representava algo em torno de 10 salários mínimos, salvo o melhor juízo, 94, quando começou. E lá foi congelado e não aumentava. Toda vez que você tem um aumento da inflação e não corrige, você, de uma forma ou de outra, está tirando essa condição mínima de sobrevivência do ser humano, que esse é o mínimo existencial. Isso é ofensa direta à dignidade da pessoa humana. Você não pode tributar esse valor. Corrigindo, daria 5 mil. O governo foi lá e fez. E o projeto já está aprovado, eu acho que o ano que vem já está valendo. Mas fez num momento muito ruim, momento de problemas sérios nas contas do governo. A receita que vai ser renunciada é de 8 bilhões. E como é que compensa isso? A lei de responsabilidade fiscal cobra, né? A lei de responsabilidade fiscal, uma vez, derrubou o governo. Você tem que ter uma renúncia, você tem que dizer de onde vem a receita, a contrapartida. Mas eu não sei de onde eles vão tirar esse dinheiro, mas pelo menos o povo vai ter essa sua dignidade garantida e reconhecida. Eu escrevi sobre isso, foi minha dissertação de mestrado,
ajuizamos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade e ao longo desse tempo, e agora ela foi aprovada. Infelizmente, num momento ruim de caixa. Infelizmente, num momento ruim de caixa. Mas bom para o povo brasileiro, eu fiz uma pesquisa pela Futura um tempo atrás, bastante tempo atrás, e eu questionei ao cidadão que estava naquela faixa o que ele faria se ele tivesse uma correção desse valor, se ele ganhasse, na época acho que era R$2.000, alguma coisa assim. E por incrível que pareça, o povo brasileiro ele olha muito para a educação, ele olha muito para a sua residência. Foram poucos que falaram que iam comprar um carro. É mesmo? Olha só. Pouquíssimos. Mas a maioria muito preocupado com educação e moradia. Agora me diga uma coisa, 5 mil, quem ganha até 5 mil, esse cálculo é no valor bruto, correto? Não, é 5 mil. Não 5 vai ter mil, desconto. não vai ter o desconto. Verdade. Mas aí a partir de 5 mil passa a ter. Vamos lá, ganhou 5.800. Ele já entra em qual faixa? A primeira faixa. Quantos por cento? Hoje seria 11. 11%. Eu não vi o projeto de como é que se eles mexeram nessas faixas, mas está de 11. Não tem uma proporcionalidade. Passou, já vai. Eu usaria não o princípio da proporcionalidade, eu usaria o princípio da progressividade. Você teria que colocar várias faixas para que a alteração de uma faixa para outra não fosse tão significativa. A ponto da pessoa falar, eu não quero aumento. Sim. Compensa ele ficar parado ali naquela faixa que ele está. Imagina um cidadão que está de 5 mil, ele hoje não paga, mas se ele tiver um aumento de 1.000, ele foi para R$1.000. Se ele tiver o desconto de 11%, por exemplo, não vale a pena ele ter esse aumento. Essa faixa de isenção, isso foi mal calculado? A gente pode falar assim? Não, ela não foi mal calculada, ela está dentro daquilo que muito se pediu, se clamou, que era a correção. Isso, a correção era um pedido, para que você não tribute o mínimo existencial, aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. O problema é que a economia brasileira não cresceu, vamos lá, a renda não aumentou. Então, hoje você tem os 5 mil como uma receita de uma boa parcela da população brasileira. Sim. Mas há uma estagnação também, né? Porque a economia não cresce. Sim. Se você não cresce, para que eu vou querer aumento? Agora, se eu tiver um aumento de 50 mil, eu quero pagar 27,5%, é óbvio. Ou seja, precisa de olhar mais para o povo, observar as suas necessidades e melhorar essa economia, porque você precisa de um círculo virtuoso. Emprego, salário, impostos, consumo, impostos, emprego, salário, e por aí vai. Resultando aí no bem-estar, né? Bem-estar da população. Peter Haber diz que hoje, mais do que nunca, a liberdade não é mais a liberdade de você ter garantido como um direito fundamental. A liberdade é um emprego, há uma dignidade de um emprego. Ou seja, você ganha dignidade como? Liberdade, Sim. Emprego. Tem que garantir a empregabilidade do povo. Sim. Vou voltar no assunto. Falamos sobre o turismo já, né? Que é um setor que pode ser estratégico, né? Que pode ajudar muito nessa arrecadação de estados e municípios. E alguns municípios já estão há algum tempo pensando nisso, se preparando para isso. A gente vai mostrar agora um exemplo de um município que também tem uma predisposição muito grande no setor logístico. A gente pode dizer que é um hub logístico aqui no nosso estado, que é o município de Viana. E a gente tem uma reportagem que mostra o turismo em Viana e como a cidade está se preparando para receber cada vez mais turistas. Pode rodar. Que Viana se transformou na capital da logística do nosso estado, isso todo mundo já sabe. A cidade respira desenvolvimento. Tem várias empresas instaladas aqui, centros de distribuição de mercadoria que movimentam a economia e geram muitos empregos. Mas além dessa potência na economia do nosso estado, o capixaba está descobrindo uma Viana repleta de encantos, de história e muita cultura. Do
No programa de hoje, vamos passear pelos pontos turísticos de Viana. A gente começa pela Igreja Nossa Senhora da Conceição, um charme que fica em Viana Sede. Tem 2 torres e está bem no alto, podendo ser vista de longe. Falar das ruínas da Igreja Nossa Senhora de Belém. A igreja foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. É um patrimônio protegido pela Constituição Federal. Fica localizada às margens da BR-101, também no alto de uma colina. Viana é uma viagem no tempo, literalmente. A estação ferroviária foi inaugurada em 1895. Imagina quanta gente passou por aqui. Era um ponto de parada na linha que seguia de Vitória a Cachoeiro. Essas imagens são do ano passado. Mas agora, o local está passando por uma reforma, um projeto para ativar ainda mais o turismo na estação. Outro ponto turístico imperdível é o Mirante de Viana. E para quem não sabe, a cidade tem uma influência enorme dos açorianos, povos portugueses que chegaram aqui pelo rio Jucu. Eles ajudaram a colonizar Viana. E olha só que visual daqui de cima. Lindo, né? Para encerrar esse passeio por Viana, a dica é a Rota das Garças. Muita área verde para caminhar ou pedalar. Aqui, a trilha vale a pena. É conexão total com a natureza. Muito bem, você viu aí todo o potencial no município de Viana, que já é considerado um hub logístico com vários centros de distribuição, muitas empresas se instalaram por ali, girando a economia, gerando também muitos empregos, mas também existe uma oportunidade muito grande no turismo da cidade. Estamos quase encerrando, mas eu preciso perguntar, a reforma tributária é uma oportunidade ou uma ameaça para o Espírito Santo? Toda vez que nós temos uma crise, a gente se reinventa. E a história do Espírito Santo é assim. Então, eu acredito que isto é uma oportunidade. Vamos de novo nos reinventar. Nós precisamos empregar os filhos da nossa terra. Nós temos oportunidades, nós temos um hub natural, é nossa natureza. Nós temos portos, nós temos as belezas da região serrana, praia, ou seja, e nós temos uma população fantástica. Nós temos 20 anos de estabilidade política, que continue assim, para que a gente possa efetivamente continuar galgando esses espaços dentro da nossa federação. Eu não vejo como um risco, eu vejo como oportunidade. Agora tem que trabalhar. Muito. Tem que trabalhar. Tem que olhar todas essas oportunidades e trabalhar, porque os outros estados já estão fazendo. Sim. Eu tenho visto as movimentações de outros estados, todos eles. Você destaca algum que está indo bem? Destaco. Além de São Paulo, que eu acho que consegue mobilizar ali muita coisa, né? Que é o centro de tudo. Olha para o Paraná, olha para Santa Catarina. Alguns estados do Nordeste caminhando também para... Já tem a força do turismo, mas Sim. Eles estão olhando muito para outras atividades. Mas, em especial, eu chamo a atenção para esses que são efetivamente nossos concorrentes, porque tem portos também, Paraná e Santa Catarina. Legal. Eles fazem um trabalho fantástico. O Paraná, então, é bem diferenciado. Um estado muito transparente. O nosso, inclusive, estamos com padrão A de contas e padrão A de transparência. Mas eles estão fazendo muita coisa boa lá também. Não precisa inventar roda, vamos ver o que estão fazendo e vamos avaliar e ver se a gente pode aproveitar também. Mirar nos bons exemplos. Sempre.
Meu amigo, obrigado demais por ter vindo. Otimismo. Acho que essa é a palavra do momento. Otimismo. Encarar como uma oportunidade e bola para frente. Entre chorar e vender lenço, vamos vender lenço. Não é isso? Obrigado por ter vindo. Obrigado pela aula que o senhor deu aqui para os nossos amigos do Ponto de Vista. E eu agradeço demais a sua participação. Ponto de Vista sempre às 14h aqui na sua TV Tribuna Band. Até mais! Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.